Alvíceras, alvíceras. Bom, segundo vídeo sobre a nossa exposição sobre mitologia grega. E na tela o rascunho que eu fiz da aula é a segunda aula. Na aula anterior nós vimos a geração cósmica dos deuses, ou seja, a personificação de forças cósmicas como o caos, o dia, os montes, também na natureza, não só cósmicas, no sentido de galaxiais, interplanetários, mas também no sentido de forças naturais, né? Montes, mares, ou seja, a terra, a água, e a personificação dessas entidades. Aqui a gente já vai ter essa primeira geração divina que vai derivar dessa geração cósmica. Ou seja, na verdade é uma segunda geração de entidades, de deidades mitológicas, sendo que a primeira mesmo geração, que começa com o primeiro dos primeiros, que foi o caos, tudo adveio do caos na mitologia grega. Esta geração, ela, como eu já expliquei no vídeo anterior, ela é formada por entidades menos parecidas com o homem. Por exemplo, como é que você vai imaginar o caos? Dificilmente o caos você vai imaginar como tendo dois braços, duas pernas, não é isso? Ou seja, com caracteres humanos. Você, mesmo na mitologia grega, você vai ter uma pintura assim mais abstrata do caos. Mesma coisa para Géia, né? Alguns dos titãs vão ter mais assim uma proximidade com as feições humanas, o pathos humano, né? A paixão humana, o sentir humano e tal. Outros vão ter menos e assim por diante. Aqui, porém, na segunda geração das deidades, que na verdade é a primeira geração divina, porque a rigor, estes aqui é que de fato são os deuses, vão nascer aqui os deuses e os principais personagens, né? Assim, das histórias, aqueles que vão atuar. A partir daqui é que vão nascer os personagens que de fato vão atuar no curso das vidas humanas. Por quê? Porque na geração anterior nós vimos o quê? Vimos a Gaia, né? Ou Géia, vimos o caos, né? E assim por diante. Esses personagens mitológicos, nem nas histórias de Homero, nem nas histórias de qualquer outro autor, Ovídio, Platão e qualquer autor, até os poetas gregos clássicos e tal, esses personagens não vão atuar no curso da história de maneira decisiva, se é que vão atuar. E quando atuam, assim, não despontam como atores principais das histórias. A partir daqui, contudo, você vai ter o nascimento de entidades mais participativas. Então vamos lá, mais sem delongas, vamos direto então a essa geração. Você tem aí no canto esquerdo superior da tela Urano e Géia, que são da primeira geração cósmica, né? Esse Urano e Géia, Urano é filho de Géia, como já expliquei. Géia, mas vai ter, mesmo sendo filho dela, vai ter um consórcio ali, que a gente chama de casamento na mitologia grega. Mas, de novo, não imagine casamento aqui como sendo aquele, né, longe de ser aquele casamento dos homens, né, dos seres humanos, com véu, grinalda, buquê de flores, nada disso, tá? Mesma coisa é a geração. Geração aqui, não imagine como uma geração animal, né, ou seja, sexo. Não necessariamente a geração, né, as concepções divinas ocorrem assim. Então você tem aqui Urano e Géia, que desse casamento de Urano com Géia, ou seja, do céu com a terra, vão nascer os titãs, as titânidas, os ciclopes e os hecatônqueros. Bom, vamos começar pelo mais fácil e menos importante, né? Os hecatônqueros. Bom, os hecatônqueros são seres meio monstruosos, né? Na verdade, bastante monstruosos, deformados, assim, por assim dizer, porque tem 50 braços e tal, ou seja, vários braços, uma coisa assim bizarra. E na internet vocês podem pesquisar aí
as figuras, as pinturas, os retratos dos hecatônquiros, tá? Mas não tem assim grande relevância, então não vou nem perder tempo falando, já que o objetivo aqui é tentar ser sucinto. E há uma par de vídeos aí na internet falando sobre mitologia, vídeos, livros. Então o objetivo aqui é só para dar um flash, coisa rápida, né? Então os hecatônquiros são esses monstros, né? Com vários braços, 50 braços e tal. Os ciclopes, né? Os ciclopes, eles vão se dividir em 3 tipos de ciclopes e que vão representar justamente o raio, o relâmpago e o trovão, tá? E eles são pintados até mesmo por Homero como tendo assim um único olho. Por que um olho no ciclope? O ciclope, ele tem um olho por quê? Lembrando os mitologemas. Lembra que eu falei para vocês dos mitologemas na aula passada? O que é o mitologema? Que é aquela história básica, essencial, que é desenvolvida, adornada e aumentada em várias culturas. Então, mitologema dos olhos, né? De novo, o ser que tem 2 olhos, ele enxerga normal, é a visão terrena, é a visão imediatista, é a visão real, do real. É o que eu estou olhando, para onde eu estou olhando aqui agora, para a tela do meu telefone, você está olhando para a tela do seu telefone, da sua televisão e vendo o meu vídeo. É a visão aqui, real, imediata. Quem tem 3 olhos, lembra do Game of Thrones, aquela série? Corvo de 3 olhos? Aquilo ali é um mitologema, que eles colocam, um dos vários mitologemas que o George Martin coloca na sua obra-prima, né? Então, o corvo de 3 olhos é o camarada que vê além da visão imediata, terrena. Ou seja, e o corvo de 3 olhos lá no seriado era uma pessoa, né? Era uma espécie de meio de bruxo, assim, de uma pessoa com poderes. E tinha esse poder de... Não porque ele tinha 3 olhos mesmo, 3 globos oculares. Ele tinha 2 globos oculares, né? Ele aparece nos episódios finais da série. Mas ele era chamado de corvo de 3 olhos porque ele tinha a visão além do alcance. Como se fosse o olho de Tandera lá dos Thundercats, né? Aquela espada do Lion, né? Que é o personagem, o herói principal lá dos Thundercats, que ele tem uma espada que tem um olho. Aí ele vê através da espada as coisas que estão acontecendo além do alcance da visão dos olhos, né? Dele, imediata. Então esse é o caso dos 3 olhos. E quando tem um olho só? Quando uma criatura, uma pessoa, enfim, tem um olho só, por exemplo, além aqui dos ciclopes, outras criaturas em outra mitologia que também só tem um olho, alguns deles, os orcs, né? Não só em mitologia, mas também até na ficção, tá? Isso vale para qualquer... É um mitologema, gente. O mitologema, ele é um chiclete. Você joga na parede, ele gruda em qualquer parede, né? É uma coisa que você trabalha em qualquer esfera, ficcional ou faccional, né? Faccional, ou seja, do facto, né? Isso é um mitologema. Então, os orcs, os ogros, né? Se não me engano, também alguns lá são às vezes pintados como alguns, né? Como tendo um único olho. Seja como for, os ciclopes têm esse um olho só, são monóculos, monoculares, porque eles não têm essa capacidade de enxergar. Por isso são também assim concebidos como seres de pouca inteligência, o que não necessariamente é verdade. O Polifemo, que é talvez o mais famoso deles, na Odisseia, ele até parece bastante sagaz, bastante esperto, dá muito trabalho para o Odisseu, né? Para Ulisses, perdão. Então, que também tem a ver com o Odisseu, porque são os nomes que mudam, né? Dependendo da abordagem, né? Da língua também. Em grego, Odisseus, em latim, Ulisses e tal. Beleza. Por isso que é Odisseia, né? Bom, então os ciclopes são esses aí. Então eles representam, tem lá 3 castas de ciclopes. Uma representa os raios, a outra os relâmpagos, a outra os trovões, porque é assim que os gregos antigos justificavam, explicavam os fenômenos
da natureza que ocorriam em torno deles e tal. Então, como tinha lá raio, relâmpago e trovão, como é que a gente vai explicar isso aqui? Pensavam os gregos. Ah, cria uma história. Aí, como eu já expliquei na última aula, daí que vem a necessidade de se criar os mitos, que são histórias ficcionais, ou seja, fictícias, que traduzem uma coisa real. Então, é um exemplo muito assim clássico, esse aqui do raio, do relâmpago e do trovão. Por quê? Porque são coisas que realmente acontecem. O raio existe, o relâmpago existe, o trovão existe. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Só que para justificar a origem, o motivo, o porquê desses fenômenos tão assim misteriosos para o homem pré-científico daquela época, o que eles faziam? Eles escreviam história, ou melhor, como é, né? Histórias, ou seja, ficções que contariam a origem, explicariam, dariam sentido àquilo tudo ali. Mas assim, não quer dizer que não existiu, ou não existia, ou não existe o raio, ou o relâmpago, ou o trovão. Então, olha, esse raciocínio, essa explicação que eu acabei de dar em relação ao raio, ao relâmpago e ao trovão, que sobre como, né, os gregos explicavam esses fenômenos, contando histórias ficcionais, você pode pegar isso, esse mesmo núcleo, esse mesmo entendimento, e aplicar a várias mitologias, inclusive a Bíblia Sagrada, né? A Gênesis, principalmente, né? Que é o livro dos começos, né? Dos inícios. Bom, então basicamente a importância dos ciclopes é essa, tá? A personificação dos raios, dos relâmpagos e dos trovões. Mas não é bem uma personificação. O raio, o relâmpago e o trovão não tem personas. Eles são, na verdade, produtos dos poderes dos ciclopes. Por exemplo, determinada casta de ciclopes conseguia fabricar raios e passaram até, inclusive, a fabricar raios para Zeus. Depois, né, como eles mataram quem foi que eles mataram que eu esqueci agora? Ah, sim, o pai da medicina lá, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Não é Hipócrates, não. Hipócrates, ele existiu de verdade. Ele me deu agora um branco, agora não vou lembrar, mas é uma espécie de pai mitológico da medicina, cujo nome me foge agora. Mas enfim, eles vão matar esse camarada, né? É um personagem mitológico, não é Hipócrates. Hipócrates foi uma pessoa realmente que é de fato, historicamente, o pai da medicina, né? O patriarca da medicina. Tem até o juramento de Hipócrates e tal. Estou me referindo a esse personagem mitológico cujo nome me escapa, mas eu já vou lembrar. Mas basicamente ele era cria de quem? De Apolo. Ele era descendente de Apolo, um deus olímpico. O Ciclope lá, um determinado Ciclope, vai matar esse personagem, né? E aí o Apolo vai ficar pé da vida e dali vai surgir, inclusive vão aniquilar, vão matar os Ciclopes. Na verdade, a gente vai ver mais à frente que não é bem que vai matar os Ciclopes, eles vão ser detidos, né? O consórcio que havia entre os Ciclopes e Zeus até ali, aquela altura, que fora feito para ajudar Zeus a destronar o seu pai, ele vai ser desfeito a partir daquele momento, né? Vai se instaurar assim, uma guerrinha, né? Uma contenda, uma polêmica dentro do Olimpo por conta disso. Apolo defendendo aniquilar os Ciclopes e Zeus então acaba sendo decidindo, né, por deter os Ciclopes. Eles vão ser detidos, vão ser enfim cancelados, como se diria hoje, né? Como diríamos hoje. E não é que vão ser mortos, né? Necessariamente assim, matou, morreu, acabou. Eles vão ser apenas detidos. Bom, e aí basicamente essa é a importância dos ciclopes na mitologia grega. O relacionamento que eles têm com os fenômenos atmosféricos de raio, relâmpago e trovão. Então tá lá chovendo, cai um relâmpago, dá um trovão, um raio. O que o grego arcaico vai imaginar? Pô, algum ciclope, né? Tudo tem uma explicação espiritual, mitológica e tal. E Zeus, que lança seus raios,
Quando você vê um raio cruzar o céu, você é um grego arcaico, você, opa, Zeus tacando um raio. E esse raio foi fabricado ou foi dado a Zeus por um ciclope e tal. É mais ou menos assim, né? Não necessariamente também, né? O homem grego arcaico, ele, quando isso acontecia, ele tinha tudo na ponta da língua, né? Essas explicações todas na cabeça. Não é bem assim também. Essas mitologias foram escritas por mitógrafos gabaritados, estudados para a época, não por qualquer ser humano mais simples, de pouco estudo, que nem sabia escrever, tá entendendo? Então, assim, Homero, Hesíodo e tal, eles não representam a maioria da população. O tipo de indivíduo que foi o Hesíodo, por exemplo, não representa a maioria dos homens e mulheres, ou seja, intelectualmente, educação, eles sabiam escrever, esses homens, a maioria deles não sabia, né? Então, assim, não dá para garantir que todo e qualquer ser humano daquela época, grego, né, de cultura grega, ao se deparar com um fenômeno desse, sabia atrelar exatamente, fazer essa correlação exata. Ah, tá, um raio, então é o ciclope, que eu vi um relâmpago, foi Zeus que mandou. Não necessariamente você garante que haja esse entendimento na cabeça de todos os gregos daquela época, tá? E aí você tem, então, já falei dos hecatônquiros e dos ciclopes. Aí você vai ter também o, a, os titãs e as titânidas, né? Basicamente aqui são os homens e as mulheres, né? Ou seja, os machos e as fêmeas. Ou seja, os titãs são os homens, digamos assim, os machos, né? Sexo masculino. E as titânidas, como o nome já indica, é como se fossem as fêmeas dos titãs, né? Basicamente é isso. Então, sobre os titãs e as titânidas, a gente vai tratar melhor, mais detidamente na próxima aula. Bom, então, aos que nasceram, vamos aí a nossa cola, né? Aos que nasceram do sangue de Urano, Eríneas, que são as Eríneas, não nasceram de casamentos, e sim quando o Urano foi destronado por Crono, ele foi sangrado. Aí desse sangue que cai sobre a terra, Geia, né, vão nascer diversos seres. Os hecatônquiros, os ciclopes, as titânidas, né, e os titãs nascem também do consórcio entre Urano e Geia, só que por casamento. Quando Crono destrona e fere Urano, seu pai, é, esse sangue que vai cair na terra e no mar vai germinar. Lembra que eu falei da força nutriz germinativa da terra e do mar? Então, esse sangue que vai respingar na terra e no mar vai germinar, vai fazer nascer criaturas na terra e no mar também. Então, as erinhas vão nascer desse salpicamento de sangue. A Aleto, Tisífone e Megera. Daí que vem a palavra Megera. Fulano é uma megera, porque tem uma história mitológica sobre a megera que a gente vai ter que contar aí um dia. Vão nascer, enfim, as Erinhas, Aleto, Tisífone e Megera. Os gigantes, Alcioneu, Efialtes, Porfírio e Encélado. São os principais, mas tem mais gigantes. E as ninfas Melíades, né? As ninfas Melíades também, que também a gente vai ter que falar sobre elas mais à frente. E interessante aqui é a Afrodite, né? Que a Afrodite ela vai nascer de maneira diferente dos outros, né? Porque quando ocorre essa briga entre Urano e seu filho Crono, né? O pênis começa a cair várias assim, partes do corpo de Urano, né? Sangue do corpo de Urano, e quando o pênis é cortado, ele cai no mar. O pênis de Urano cai no mar. Quando o pênis de Urano cai no mar, daquele, digamos assim, daquele contato do pênis com o mar, ocorre uma espumarada, ou seja, lembrando até a goza, né? Ejaculação, a goza, sêmen.
E essa espuma do mar, que é associada à goza do pênis aí de Urano, dessa espumarada vai nascer quem? A Afrodite. E a Afrodite, entre várias características, ela é conhecida como a deusa do amor, né? Olha que interessante. Bom, então esses são os seres que vão nascer do sangue de Urano. Já falamos também dos titãs, que vamos falar melhor sobre eles depois. Basicamente é o Oceano, Ceus, Crio, Hiperion, Jápeto e Crono. O Crono é o que vai matar, né, brigar com Urano. As titânidas, sobre as quais falaremos em breve também: Teia, Reia, Mnemosina, Febe e Tétis. E os hecatônquiros, sobre os quais já falamos brevemente, que são os monstros. Eu falei 50 braços, né? Na verdade são 50 cabeças. Braços são 100, eles têm 100 braços e 50 cabeças. Por solicitação de Geia, Crono mutila Urano, ou seja, corta-lhe os testículos. Do sangue de Urano, que cai sobre Geia, nasceram as Eríneas, os gigantes e as ninfas dos freixos, ou ninfas melíades. Da parte que caiu no mar, forma-se uma espuma e nasce a Afrodite. Muito basicamente, esse é o resumo da primeira geração divina, de Urano a Crono. No próximo vídeo vamos entrar nesses seres, titãs, titânidas, né? Já falamos aí sobre os ciclopes, não voltaremos a falar sobre eles, e nem sobre os hecatônquiros, também não pretendo voltar a falar sobre eles, mas falaremos, é importante aqui, sobre os titãs e as titânidas. Há importantes personagens aqui entre eles, e também, claro, a Afrodite, que também tem uma certa importância, sobretudo no episódio também da Guerra de Troia, né? Narrado na Ilíada. Então, tem alguns personagens mitológicos que têm uma importância maior, porque são citados, né, mais assim nessas histórias literárias, né, na literatura. Tem outros que têm uma importância maior porque são unicamente mais importantes. O caos mesmo, o caos é o pai de tudo. Se você parar para pensar, tudo veio do caos. Mas ele tem essa importância porque ele foi o primeiro. Dele vieram todos os outros. Mas, curiosamente, ele não é muito citado nas obras literárias. Então, a gente não gasta muito tempo aqui falando sobre o caos, porque nem tem muita informação para falar sobre ele, porque ele não é muito assim atuante, né? Utilizado, vamos dizer assim, nas histórias. Tá ok? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.